colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Irmãos, hoje nós vamos estudar uma parte da vida de Abraão que tem tudo a ver com o hino que nós cantamos, né? Porque Abraão era uma pessoa de fé, uma pessoa que cria no Senhor Deus, né? Ele cria nas promessas do Senhor. E Deus, né, ele, em determinado momento da vida de Abraão, ele faz uma prova com Abraão. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Verso 1. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Quando Deus, ele pede a Abraão que sacrifique seu filho. Então, assim, é uma passagem muito conhecida, mas cada vez que nós meditamos nesta passagem, irmãos, a gente aprende um pouco mais a respeito da nossa caminhada como cristão, né? Porque Abraão, ele é realmente um grande exemplo para nós. Vamos lá, capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Até aqui. Irmãos, nós temos estudado a vida de Abraão, né, há algumas terças-feiras já, e eu acho que este momento aqui é um momento assim extremamente decisivo na vida de Abraão, no seu relacionamento para com Deus. Abraão já era um idoso,
né? Se nós voltarmos um pouco a nossa mente, né? Lembra que Sara deu risada, né? Porque ela já era uma senhora de idade, já tinha acabado o costume das mulheres. Abraão era um idoso, irmãos, ele tinha 100 anos, quando Isaac nasceu. Né? E era o filho da promessa. E aqui nós percebemos que Isaac já é um garoto, né? Porque ele já consegue levar a lenha. Né? Então ele era já um garoto. E Deus então faz uma prova com Abraão, né? Deus prova Abraão e pede que ele lhe ofereça seu filho, né? Se nós vemos aí, ó, capítulo 22, verso 1, e aconteceu depois dessas coisas, né? Que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, que prova, né? Algo assim impensável para nós nos nossos dias. Apesar que quando nós estudamos, né, esses povos antigos ali, mesmo, né, o povo da época de Abraão, ou se não da época que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles adoravam a Baal, e havia-se o costume de oferecer crianças a Baal. Mas perceba só, irmãos, né, Abraão, aqui um senhor de idade, esperou uma vida toda para poder ter aquele filho da promessa, e agora Deus faz uma prova com ele. Mas ele não sabia o que estava acontecendo, ele só sabia que Deus havia pedido a ele, olha, eu quero que você me ofereça o seu filho Isaque, a quem tu amas. E aí, pensando no aspecto da provação, né, pensando nos nossos dias de hoje, pensando no Novo Testamento, nos ensinamentos dos apóstolos, né, daqueles que foram usados por Deus, então eu queria que os irmãos marcassem aqui Gênesis e fosse comigo lá em Tiago, capítulo 1. Porque o escritor de Tiago, ele fala a respeito, né, da provação, né, da prova, da tentação, daquele momento em que Deus, ele prova a nossa fé. Então, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu vou pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor. Meus irmãos, teve grande alegria quando enfrentaram várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Está vendo aí o cuidado do escritor aqui, Tiago? Fala, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Não é Atos, é Tiago. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Então veja só, irmãos, nós vamos enfrentar tentações, enfrentar momentos de prova na nossa vida, mas tem que ser com alegria, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então veja, irmãos, vamos passar por provações, por tentações. Às vezes Deus pode até estar nos provando diante de algo que está acontecendo na nossa vida. Eu fico pensando em Abraão, né? Aflito, mas obediente, um homem de fé. E aí, né, se nós voltarmos lá, porque aqui era só para mostrar que isso pode acontecer nos nossos dias, não exatamente de Deus pedir um filho, né, mas de Deus colocar a nossa fé em prova, e isso vai operar em nós a paciência, né? Ou seja, aquela pessoa que é paciente, ele aguarda no Senhor, ele sabe esperar. Então, uma coisa pequeníssima em cima, a pessoa reclama. Murmura, né? Reclama. Algo terrível, né? Mas se você voltar lá em Gênesis capítulo 22, nós percebemos a partir do versículo 3, que Abraão, ele
ele foi obediente. Ele não questionou a Deus, né? Pelo menos no texto não diz. Ele não enrolou para fazer tomar a decisão, não, ele foi obediente, tá? E a Bíblia diz que ele preparou as coisas, né? Verso 3 aí, ó. Lê para mim, Marisa, por favor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e guardou o seu armamento, e tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Tá vendo? Então ele acorda cedo no outro dia, faz os preparativos, prepara ali a lenha, o cutelo, o fogo, pega 2 moços lá para acompanhar eles, para ajudar, bota tudo lá no jumentinho lá e perna para quem tem. Olha, irmãos, no versículo 4 diz que ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então não era perto. Não era perto. Ele teve que caminhar durante 3 dias para poder ver o local onde ele iria oferecer o holocausto ao seu próprio filho. Então ele teve bastante tempo, né? Ali com o filho, andando com os servos. Aí à noite descansa, acorda no outro dia de manhãzinha, continua a caminhada, 3 dias. Irmãos, é incrível isso, tá? E ele em nenhum momento as escrituras diz que ele duvidou do que ele iria fazer. Teve dúvidas. Não, ele foi embora. Ele falou, vou obedecer. Só que é o seguinte, irmãos, quando a gente olha aqui no livro de Gênesis, né, pensando lá em Abraão, né, muito tempo atrás, a gente não sabe o que estava na cabeça de Abraão. Mas quando nós estudamos as Escrituras, o escritor de Hebreus fala a respeito do que estava na cabeça desse homem. O que Abraão pensou quando Deus falou para ele assim, olha, eu quero que você pegue o seu filho e sacrifique em holocausto para mim. O que estava na cabeça de Abraão, irmãos? Não, mas não só a questão da obediência. Ele conhecia tão bem a Deus, irmãos, e aquilo que Deus havia dito para ele, que ele falou assim, não, eu sei o que Deus vai fazer, eu vou matar e ele vai ressuscitar. Se você for comigo lá, deixa marcado aqui, ó, vamos lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18. Olha o que o escritor de Hebreus diz para nós aí, ó. Lê para mim, irmã Nilda, por favor. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu a promessa, ofereceu o seu unigênito. O 18 também. Sabendo-lhe que em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Tá vendo? Olha o que estava na cabeça dele. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer o filho dele nascer de novo, ressuscitar. Então veja só, irmãos, a nação de Israel, né, durante toda a história do seu povo, até o autor de Hebreus revelar isso,
Agora está aqui revelado, que estava na mente desse homem. Que na verdade ele tinha na mente dele que Deus era poderoso para fazer aquele menino ressuscitar. E por que ele tinha essa convicção, irmãos? Porque Deus tinha dito para ele, ó, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, se Deus falou para ele que Isaque seria o seu descendente, iria dar continuidade na sua família, ele falou, poxa, se Deus está me pedindo Isaque, ele vai ressuscitar o Isaque. Ele considerou isso. Outra coisa que é importante nós destacarmos aqui no escritor de Hebreus, é que no versículo 17, ele diz assim, ó, pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Espera aí, Isaque foi sacrificado, irmãos? Não foi, mas a atitude dele é como se ele tivesse entregado. Entendeu como é que é? Ele iria realmente sacrificar o filho, irmãos. Então perceba só, e olha, irmãos, Isaque questionou o pai dele. Mas espera aí, pai, tem alguma coisa errada aqui, nós estamos indo lá para fazer o holocausto, mas está faltando algo. Vamos ver isso daí? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 22? Porque quando você pega aí no versículo 7 e no versículo 8, existe um diálogo aí, né? Uma conversa entre pai e filho, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Percebe a conversa, irmãos? Isaque não estava entendendo. O que Abraão responde para ele? Deus proverá, ó. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim continuaram andando. Irmãos, olha, é uma coisa assim fantástica, porque a prova de Abraão mostra um homem que tinha plena confiança em Deus. E assim deve ser também conosco, irmãos. Nós temos que depositar a nossa confiança no nosso Deus. A gente pode confiar, irmãos. Deus vai dar o cordeiro, mas ele não sabia, né? Ele sabia que iria sacrificar o próprio filho. E ele, né, a resposta dele foi uma resposta inspirada por Deus, né? Ó, Deus proverá, meu filho, o cordeiro, tá? Então você percebe que Abraão obedece, né? E quando ele é questionado, ele responde para o filho, ó, Deus proverá. E quando nós lemos lá em Hebreus, o escritor diz, ele considerava que Deus era poderoso para ressuscitar o garoto. Por isso que ele ia oferecer o seu próprio filho, tá? Abraão, irmãos, é interessante porque ele prepara tudo. Olha o versículo 8 aí, irmãos. Gênesis 22, versículo 8. 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, eu acredito que foi muito difícil para Abraão fazer isso. A Bíblia não diz como foi a história, se ele chorou, não fala, irmãos. O que fala é o seguinte, que Abraão, que era um senhor de idade já, foi lá, preparou o altar, colocou a lenha no esquema aqui, deixou aqui o fogo pertinho, pegou o filho dele e falou, Isaque, vem cá. Amarrou o Isaque. O Isaque podia ter, corrido, não podia, irmãos? Ele era um idoso? Não. A Bíblia não fala se houve um diálogo entre eles. Isaque, fica tranquilo. Eu tenho certeza que Deus vai te ressuscitar, cara. Pode ficar tranquilo. Não tem essa conversa. Mas pode ser que tenha tido. Mas, irmãos,
a prova de Abraão é um ensinamento para nós, tá? Porque tudo foi sendo, acontecendo, né? Cada passo, acorda de madrugada, prepara as coisas, chama os moços, pega o filho, vai pelo caminho, 3 dias de caminhada, 3 dias de angústia, vê o local, pede para os moços não ir junto, porque ia ser uma coisa particular entre ele, o filho dele e Deus. Vai, chega naquele local, prepara as coisas, amarra o menino, bota em cima, e o que diz aí, ó? Versículo 10, lê para mim, irmão Moacir, verso 10. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar. Tá vendo? Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Por isso que o escritor lá de Hebreus fala assim, que ele ofereceu Isaac. Porque ele ia oferecer mesmo, irmãos. Na mente de Abraão, ele ia matar mesmo. Ele ia matar, exato. Já estava decidido. Irmãos, é claro, Deus não vai pedir os nossos filhos, tá, irmãos? Porque, veja só, quando eu olho para esse episódio da vida de Abraão, eu tenho que lembrar de Cristo, né, irmãos? Não é verdade? O Senhor Jesus, irmãos, ele foi oferecido pelo Pai em sacrifício por nós. E a Bíblia diz que ele ficou no seio da terra 3 dias, sepultado. Então perceba só, na verdade, quando Cristo é crucificado, se cumpre essa oferta aqui. E no 3º dia, o que Deus faz? Ressuscita. Percebe como é que é? É claro que a prova de Abraão apontava para o Cordeiro Imaculado, que era o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Tá? Então perceba só, a fé de Abraão estava sendo provada aqui, e estava também mostrando para o futuro que Deus iria oferecer o seu próprio filho. Mas é interessante, irmãos, porque a gente tem que aprender que nós somos pessoas que devemos viver pela fé, devemos confiar em Deus, na sua palavra, nos seus mandamentos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, pede para que nós possamos. A gente está sendo provado constantemente na nossa fé, irmãos. E aí, pensando, né, nos dias de hoje, pensando nas provas que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, olha só o que diz o escritor de Tiago. Vamos lá para Tiago de novo, deixa marcado aqui, tá bom? Tiago? Vamos lá para Tiago agora. Tiago capítulo 2. Porque aí, irmãos, a gente precisa fazer esse paralelo, né? Porque o escritor de Tiago, ele vai nos mostrar que uma fé verdadeira, ela produz obras, tá? A obra, ela caminha junto com a nossa fé, tá bom? Capítulo 2, versículo 14. Vamos lá, irmãos. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha aí, ó, o autor novamente, ele afirma que Isaque foi oferecido. Vamos continuar. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Agora vamos lá, irmãos. Nós cremos de forma convicta, com plena convicção, com certeza, que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Porque eu creio no Senhor Jesus. Calma lá. Eu creio no Senhor Jesus e sou salvo. Mas espera aí, se eu sou salvo, então eu vou obedecer. Ou não vou obedecer? A prova de que Abraão era um homem de fé é que ele era obediente a Deus. Deus falou: Abraão, sai da tua casa aqui, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. Abraão, pega o seu filho que você ama, o seu único filho, oferece ele a mim. O que Abraão faz? Vai lá e oferece o filho. Então, peraí, irmãos. O que o escritor de Tiago nos mostra é que, se nós somos salvos por meio da fé, e isso é verdade, automaticamente conclui-se que nós vamos ser pessoas obedientes a Deus. E a obra aqui, irmãos, não é obra de caridade. Apesar que ele mostra o exemplo aqui de que, se você sabe que o seu irmão passa necessidade e não ajuda ele, não adianta nada, né, irmãos? Mas a obra também Mas- é falar do evangelho. A obra acompanha. E é isso que o escritor está querendo dizer para nós aqui. Olha só, ele fala assim, ó. Verso 22, verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele fala, Abraão, ele demonstrou a sua fé quando ele ofereceu a Isaque. E nós, irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós queremos cumprir toda a Escritura, são as nossas obras. Tá? Porque quando nós cremos em Cristo, irmãos, somos gerados em Cristo para as boas obras. Então, é necessário demonstrar a sua fé. Verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a prova, né, que Abraão passou, irmãos, aperfeiçoou ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Lá estava Abraão caminhando com seu filho, pronto para sacrificar o filho, amarrou o filho e ia matar o filho dele. E Deus falou: calma lá, agora eu sei que tu realmente me obedece. Vamos voltar lá? Vamos lá, vamos encerrar o nosso estudo hoje da vida de Abraão, né, pensando naquilo que aconteceu. Lá no versículo 12, o anjo brada com Abraão e disse: então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Opa, peraí. Então, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, é um sinal de temor a Deus, irmãos. Você quer ser sábio? Teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor pelo Senhor. Você quer mostrar que você é uma pessoa de fé? Um homem, uma mulher, um jovem, um idoso de fé? Obedeça. Tema a Deus. Olha o que ele faz aqui, irmãos. É uma coisa assim maravilhosa, né? Porque aí Abraão, levantou os seus olhos
e olhou e tinha um carneiro atrás, travado lá. E aí ele vai lá, pega o carneiro e sacrifica e faz o holocausto em lugar de seu filho, né? E lá no versículo 15, diz assim, ó: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Irmãos, é claro que foi uma prova de fogo. E eu não sei qual é a prova que Deus está colocando na sua vida. Eu sei as provas que Deus coloca na minha vida. Mas olha, irmãos, Abraão não negou o seu próprio filho. E Deus reconheceu. E o que Deus faz? Deus renova as suas promessas. Renova as suas promessas. Né? Porque lá no verso 17, né? Diz assim, ó: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Irmãos, a grande obra que o cristão faz diante do Senhor é obedecer, irmãos. É obediência. Eu sei que tem pontos que às vezes é difícil, obedeça. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça os seus mandamentos. Porque o ato de obediência de Abraão fez com que a descendência dele fosse uma bênção para todas as nações da terra. Agora vamos pensar aqui. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala a respeito dessa descendência. Então, vamos fechar aqui Gênesis e vamos lá para Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos que estavam lá na Galácia, quando chega aqui no capítulo 3, versículo 16, ele fala a respeito de Abraão e a sua descendência. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Amém? Então, peraí, irmãos. As promessas feitas a Abraão e a sua descendência estava direcionando para o Senhor Jesus, o Cristo. Porque nós somos benditos diante de Deus por meio de Cristo Jesus, irmãos. Você quer ser uma pessoa bendita, uma pessoa abençoada, uma pessoa salva, uma pessoa que realmente alcança a promessa? Você tem que crer na descendência de Abraão, que é Jesus, o Cristo. Tá? Então, o ato de obediência fez com que a bênção fosse disponibilizada para todas as nações, em todos os tempos, na pessoa de Jesus. E é a esse Jesus que nós pregamos aqui na Igreja Bom Pastor. E é a esse Jesus que nós anunciamos nas pessoas nas ruas. É a esse Jesus que nós nos reunimos para cultuar e glorificar, porque é por meio de Cristo que nós somos salvos, tá? Por um ato de fé na pessoa de Cristo. Então perceba só, irmãos, a prova de Abraão mostrava, era figuras daquilo que aconteceria com Jesus, e a promessa feita a Abraão é alcançada por meio de Cristo nos dias de hoje, a cada um de nós que cremos no Senhor. Então, que nós possamos aprender com Abraão, irmãos. Vale a pena obedecer?
vale a pena obedecer. Vale a pena crer no Senhor e obedecer a sua palavra? Vale a pena. O ato de obediência de Abraão, tá? É que faz com que a promessa chegue até nós hoje, por meio de Jesus, que veio da descendência de Abraão. Que Deus seja louvado, irmãos, e que nós possamos aprender com Abraão. Abraão, o patriarca, o pai das promessas, realmente tem muito a nos ensinar. Ainda há mais coisas, irmãos, mas nós vamos encerrar o nosso estudo sobre Abraão e a sua vida, nesse momento aqui da vida dele, em que ele é provado pelo Senhor e ele obedece ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos estar sempre prontos a obedecer sem duvidar, sem fraquejar, que nós possamos realmente enfrentar as situações, aconteça o que acontecer, não quero saber, eu vou obedecer a palavra, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Deus abençoe os irmãos, tá? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, por esse exemplo tão precioso que nós estudamos nesta noite, ó Pai. Que o Senhor abençoe a Tua palavra. E se tem pessoas que irão assistir essa mensagem e que ainda não depositaram esta confiança no Senhor Jesus, que essa seja uma noite aceitável para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, os nossos pedidos de oração, que possamos estar atentos, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que possamos estar dentro da Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedir para a Débora encerrar ali, vamos fazer os nossos pedidos. Começar pela irmã Linda aqui. Irmã Linda, por favor. Nas promessas do meu